mundo quer a coroa, mas ninguém quer pagar o preço do peso da coroa. Desculpa, eu tô vivendo, é o nosso podcast, videocast, que sempre vem com temas fresquinhos, às vezes sair da minha terapia e às vezes da vida real, ou também, por que não, a psicologia. Já que, dado o momento, uma vez, né, essa pessoa Andy, que vive trocando de cabelo, que vai de uma forma criativa, também é psicóloga, mas da vida real. E que traz um humor um pouquinho ácido com realidades de verdade que ninguém, às vezes, tem coragem de dar uns tapas na sua cara. Estou aqui para fazer isso. E você pensar e refletir. Silvia, mas por que você está falando aí ninguém quer pagar o preço da coroa? Não sei se vocês aqui já assistiram a série Peaky Blinders, né? Eu, fãzinha de Thomas Shelby. Eu acho que é assim o nome dele, né? Thomas Shelby, né? Então, fãzinha dele. Eu erro pra caramba também, né, Poti? Tem um filme agora que foi lançado e tem uma parte que ele fala do peso da coroa. Né? É no momento, eu não posso dar spoiler se você não assistiu ainda, você tem que assistir o final, né? E o que me capturou foi essa fala dele, o peso da coroa é muito grande, que são decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, às vezes com a sabedoria que nem a gente sabe que tem que tomar, que por fora parece que você está ali no controle, por fora parece que você está no domínio total da situação, mas a vida te empurra para com que você tome essa decisão. É fácil? Não é fácil. Mas todo mundo deseja e quer. Silvia, mas por que tu estás colocando isso? Na rede social é muito, vamos lá. Eu acho que a rede social está até mudando um pouquinho de uns tempos para cá. Eu tenho visto algumas pessoas trazendo a sua vulnerabilidade, trazendo a sua formatação, mas essa formatação, às vezes, de perfeição, do certo e errado, desse extremo, te afasta realmente da tua bússola, da alma. Essa semana eu escutei de uma paciente queridíssima, que ela disse assim para mim, Silvia, a vida adulta, ela cobra determinados posicionamentos e comportamentos que são pesados demais. E aí, claro, num dado momento, eu estava fazendo esse alinhavo com ela com relação da proteção que às vezes a gente tem na retaguarda dos nossos pais, ou de pessoas que são importantes, e isso às vezes dá uma falsa, vamos lá, segurança. Mas na verdade, é duro o que eu vou te dizer, mas você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. E isso fala muito da tua individualidade. E se você tem uma vida, o que você está fazendo com ela? Porque muitas vezes você pode ter aí na sua cabeça, eu não tive possibilidade de escolha. Pobre mortal, vou soltar. Você teve sim possibilidade de escolha. A partir do momento que você escolhe o silêncio, a partir do momento que você escolhe fazer o que o outro está colocando para você, já é uma escolha. Então olhe para a sua vida como um todo e veja quais são os pesos que você está a fim de carregar. Isso é vida real. Não é fácil. E isso eu vou colocar, vamos lá, para um todo, trazendo a analogia do filme. E se a gente pensar, é meio que romantiza, né? Querendo ou não a série, os mafiosos, a gangue, né? O líder, porque querendo ou não, esse poder ele seduz. Mas ali, naquele momento, aquele poder fez ele ficar o quê? Sozinho. Acaba que ele se amargou, se isolou, porque o peso da coroa naquele momento dele colocar como salvador da pátria fez ele não viver uma vida. E essa vida aonde ele podia escolher por ele, fazer as besteiras dele, ele não conseguiu, porque sempre tinha uma demanda, uma cagadinha para resolver na família dele ou no ambiente. Então, quantas cagadas na vida você está sendo colocado para resolver e essa cagada nem é sua? E você, num dado momento, nem diz não para cagada, só se coloca ali como um bom, vamos lá, guerreiro, como uma boa pessoa que tá para resolver e resolve a situação. Se você tiver a fim de resolver por causa do ego, sensacional. Mas não minta para você. A merda é quando você vai lá e diz assim, eu fiz porque eu fiquei com pena. Pena de quem? Você teve pena de você? Não, né? Então, se a vida ela é intransferível, o que você está fazendo com a sua vida? Quais são os pesos da coroa? E quando eu falo a coroa, nessa analogia, eu estou dizendo o que você compra.
Todo mundo, inclusive eu, já tomei decisões na vida onde, cara, eu nem sabia que eu tinha condições de tomar aquela decisão. Que eu só estava indo. Claro que agora, fazendo um reflexo de um todo na minha vida, a conta ela chega e ela chega de que forma? Calma, volta, recua, reflete. E isso é estratégico, não quer dizer que você vai estar num momento onde você não é mais você. Só que às vezes esse barulho do externo silencia a tua alma, a tua voz dentro de você. E essa voz grita, como? Como incômodo. E você não sabe nem, vamos lá, descrever que incômodo é esse. Só vem aquela sensação do vai dar merda. Não tá legal? E você só vai seguindo. Então, para tua coroa não pesar, sempre traga essa perguntinha que eu diria que é fundamental para te trazer para ti. O que eu ganho com isso? Eu fazendo isso, o que eu ganho com isso? É o que eu quero fazer? Então pode ser bobo o que eu tô te falando nessa pergunta, mas ela vai te trazer para ti. Quantas perguntas a gente não se faz por medo da resposta? Por medo do que vai escutar. E aí os gritos, faço analogia dos macaquinhos, né, que a gente fala em mindfulness, que mindfulness é te trazer para dentro, o estado de presença, e esses macaquinhos que gritam na cabeça são várias informações que vão te passando e atravessando e silencia essa voz que está aí dentro de você. Quando vem a primeiro momento a resposta da pergunta que você fez, olha para ela. Porque quando você olha para ela, opa, tem alguma coisa importante aqui que fala de mim. Claro que você, em dado momento, vai conseguir seguir. Mas no momento de recuar, no momento que essa coroa pesar, será que você consegue fazer as pazes com você? Outra coisa que eu queria trazer aqui, teve uma outra paciente querida que ela estava falando assim, a solidão dói demais. E aí eu disse para ela, dói mesmo. Dói a partir do momento que você não se conhece. E eu não estou dizendo aqui, gente, que vocês vão virar Buda, que vocês vão virar, vamos lá, o cara lá da montanha, a mulher da montanha não vai conviver com os pobres mortais da terra. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando você começa a olhar o que faz sentido ou não, e não é da boca para fora. É quando você sente. É uma paz que dá no seu coração que você não consegue descrever. Então, quando essa solidão te atravessa, você consegue estar em paz com a sua convivência, com os seus pensamentos. Vou te fazer a seguinte analogia. Quantos pensamentos agora estão atravessando nesse exato momento na tua cabeça vendo esse vídeo? Será que são pensamentos de comparação ou são pensamentos aonde você está se colocando para baixo? Se é para baixo, olhe para você, mas peraí, quem sou eu nesse dado momento aonde eu me coloco para baixo? Aonde eu estou num dado momento aonde eu não olho e valorizo a minha história. Isso é reconhecer a coroa. Isso é olhar para a coroa e ver assim, eu consigo pagar esse preço porque eu escolhi estar nesse lugar. Trazendo para mim, para fazer uma analogia para vocês. A minha coroa, ela pesa quando as pessoas me enxergam uma mulher forte, né? E elas fazem a analogia da corajosa, a Silvia, ela vai pra frente, a Silvia, ela faz que faz. Mas, gente, tem gente tem gente que é ótimo, tem dias que eu tô na merda e eu me permito ir pra merda. Eu vou, como diz a minha terapeuta, de tobogã na merda, né? E esse tobogã é uma forma de enfrentamento da vida real, porque eu não sou melhor do que você. Eu não sou, vamos lá, o suprassumo da Coca-Cola. Eu também acordo desarrumada, eu também tenho os meus demônios dentro do meu coração, eu também tenho as minhas inseguranças, sim, mas eu vou olhando de que maneira essa coroa pode trazer uma fluidez e que lugares seguros, e quando eu falo seguros é acolhimento, né? Não é que você tem total domínio do que o outro vai dizer ou falar, não é isso. Mas é um local onde você consegue exercitar a maturidade emocional.
Quando você consegue olhar para sua vulnerabilidade sem ir para a coitadolândia, né? Então, quando você consegue ter um grupo, sei lá, de amigas, aonde você consegue trocar uma conversa de uma maneira leve, isso traz fluidez na tua coroa. Mas não quer dizer que a imagem da corajosa, a imagem da autenticidade, da mulher forte, eu não vou ter na minha história. Então, na minha timeline, da minha história de vida, eu só consegui ter essa coroa forte, de autenticidade, porque sim, eu fui criada por mulheres fortes. Mulheres fortes que não se permitiram chorar. Mulheres fortes que não se permitiram, vamos lá, dizer que estava pesado. Mulheres fortes que não se permitiram desaguar e chorar, né? Então, eu procuro fazer essa quebra. E aí eu faço muito essa quebra com as pessoas que estão nos meus bastidores e principalmente a pessoa que mais vê, eu acho que isso na minha história, e eu não estou trazendo a título de eu ser melhor do que você, é só a título para exemplificar, é a minha filha. Então veja quais são os pesos que você tá trazendo nesse dado momento na sua coroa. Será que você está se trazendo de verdade? Será que as escolhas que você faz hoje na sua vida é por você? Ou essa coroa ela está sendo pautada e montada só para o outro, para agradar, né? E aí a analogia de quem mora aqui em Belém que eu faço, né? Da zona sul, do que vão falar, do que vão dizer. Gente, você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Mesmo que você seja cremado, você está sozinho, porque caixão não tem gaveta. Então, se a sua vida ela é intransferível, o que você está fazendo por você? E outra que eu já vou também colocar, velho é um mundo, quando eu cheguei, tu chegou, ele já estava. Então, nada é impossível, nada, vamos lá, é impeditivo, você só precisa olhar com dignidade, respeito, valor. Cara, eu acho que é fundamental essa palavra, valor, que isso vai te balizando, né, nas tuas escolhas. Isso está de acordo com o meu valor? Está de acordo com a mulher que eu quero ser? Está de acordo? Então, essa pergunta ela é constante, ela atualiza sempre na minha timeline. Silvia, sempre vai ficar essa pergunta sempre, até eu morrer, ficar velhinha. Porque pode ter situações também que eu vou fazer merda, cagaço. E aí, enfim, é a parte humana. Então, fazendo analogia, quando eu comecei esse vídeo, no caso do filme do Peaky Blinders, foi tão pesado para ele, tão pesado, que ele chegou um momento onde ele estava exausto. E ele não queria mais viver aquela vida, né? Porque o mundo, e ele comprou esse peso do mundo dele ser a referência. E lembre-se que o herói morreu também. Então não se coloque como herói, nem como heroína, e viva a sua maneira, de uma maneira digna, com a sua coroa, aonde as suas escolhas estão pautadas no que faz sentido para você. Se esse vídeo, vamos lá, fez sentido para você, né? Se você gostou, manda para alguém que de repente pode ser de impacto fundamental na vida. E eu vou fazer o meu merchan, que também te puxa a minha orelha, não é não? Segue a gente no Spotify, no canal do YouTube, no Instagram, nós estamos lá em todas as plataformas. Aguardo os próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau.